eu vi uma das maiores tragédias, né? Talvez a maior tragédia que eu já pude presenciar ao vivo. Eu não avisei aqui no programa que eu estava indo, eu já expliquei algumas vezes aqui, eu nunca aviso quando eu vou para esses lugares, parece que eu vou de surpresa, mas não vou, né? Eu programo essas minhas idas, às vezes alguns meses antes, mas eu só digo depois que eu passei pelos lugares por questão de segurança, né? E o que eu vi no Rio Grande do Sul é difícil, muito, por isso que eu tentei tirar algumas fotos, fazer alguns vídeos, né? Não foi para espetacularizar a tragédia, foi para tentar passar minimamente para as pessoas o tamanho da tragédia. Eu nunca fui numa zona de guerra, mas a impressão que eu tinha era que uma bomba atômica, uma bomba nuclear, e não somente um morteiro, uma bomba ali de um tanque de guerra, uma bomba nuclear tinha estourado nas cidades onde eu visitei. E eu visitei várias cidades. Visitei Arroio do Meio, visitei Mussum. Aliás, em Mussum, essa aqui é uma foto em Mussum. E esse bairro, que não existe mais, ele fica ao lado, aqui olhando de frente para essa foto, atrás de mim, naquela foto que estava passando, atrás de mim, está o cemitério da cidade. E as casas aqui e o cemitério atrás, todas as tumbas foram destruídas. Então você não sabe o que é casa, o que é tumba. Os ossos foram parar do lado de fora do cemitério e se misturaram com os móveis das casas, com a lama. As pessoas que moram ainda em várias das casas que conseguiram ficar de pé, elas contam de tudo aquilo que perderam. E a gente sempre imagina que elas perderam uma geladeira, a gente imagina que elas perderam uma mesa. Eu tirei essa foto, mas as pessoas perdem muito mais do que isso. As pessoas perdem as fotografias, as pessoas perdem as árvores que tinham no quintal, que foram plantadas pelos pais, pelos avós. As pessoas perdem a história. Como é difícil para um casal seguir adiante depois de uma tragédia dessa. Muitas pessoas perdem os seus casamentos porque não conseguem mais viver um mínimo clima saudável de relacionamento depois de passar por uma tragédia dessa. E tudo isso acontecendo por uma tragédia climática que a gente teima em não aceitar, em não ver. Não, a gente acredita, Eduardo, a gente vê, mas nós, como espécie humana, segue achando que basta dar um jeito. Veja que uma das casas, em uma das cidades que eu visitei, tem um morador cujo avô, esse morador de hoje, bem velhinho, o avô dele construiu a casa. E a casa data de 1890. E desde 1890, inclusive 1890, a região sofre com enchentes, porque você tem vários rios, um deles o Taquari. O rio da Taquara, o I no Guarani quer dizer rio, água, quer dizer várias coisas. Então, quando termina com I, você está se referindo, né, ao que vem antes, o rio das Taquaras. O rio Taquari, ele já subiu várias vezes, você já teve várias enchentes. E eles pegaram o hábito, numa dessas casas, nessa casa que está construída desde 1890, a fazer como algumas pessoas fazem com os filhos. E ele vai crescendo, você faz um marco na parede e escreve a data, quando ele tinha 6 anos de idade. Aí você escreve a altura dele, quando ele tinha 12 anos de idade. E eles começaram a marcar as enchentes. E tem a enchente lá de 1890, tem a enchente que tinha sido a maior enchente que o Sul já tinha passado, de 1941.
Uma enchente que destruiu tudo. Essa enchente, ela só foi superada em 2020. Em 2020, a marca fica ali 2 centímetros acima de 1941. 2 centímetros. Eis que veio essa enchente. Sabe qual altura ficou a marca da enchente do mês passado, William? A de 2020, a maior até hoje, tinha ficado 2 centímetros acima da de 1941, que tinha sido a mais trágica de todas. Essa enchente fez uma marca 2,80 metros acima da de 2020. As pessoas me diziam que subiam com suas filhas, seus filhos, e estamos falando de pessoas com 70, 80 anos de idade, subiam sem ter tempo de carregar nada, porque a água, diziam eles, vinha rolando. O rio vinha rolando. E na laje, no que seria um terceiro andar, casas de 2 andares, então eles em cima do segundo andar, eles viam o rio subindo numa velocidade brutal, carregando árvores, carregando outras casas, carregando carros, e tinham a certeza que iam morrer. Os barcos, os equipamentos da Defesa Civil, dos bombeiros, não davam conta. Então eles precisavam da ajuda um do outro. E improvisavam barcos, improvisavam botes. E as que foram salvas pela ajuda dos outros. Mas muitas nos lugares onde eu fui, morreram e muitas ainda seguem desaparecidas. Pelo menos 8 pessoas seguem desaparecidas. Eu fiz essa cena aqui faz mais de um mês. A lama passa dessa altura. E o rio, ele está quase 30 metros ali para baixo. Quase 30 metros. A ponte que ligava a cidade ao outro lado do rio, Mussum, a ponte está jogada a quase 100 metros de distância, como se fosse um pedaço de papel que a gente deu um peteleco. As casas que sobraram tortas. As vigas estão caídas. Os ferros da estrutura estão para fora. E, apesar de toda essa solidariedade, apesar de toda essa ajuda, a tragédia já está sendo esquecida. Porque a gente vai passando de tragédia para tragédia. Petrópolis foi assim. As enchentes na Bahia também foram assim. Em poucas semanas, ninguém mais vai estar falando de Mussum, ninguém mais vai estar falando de Arroio do Alto, mas as pessoas lá vão estar vivendo ainda os efeitos dessa tragédia e precisando de ajuda. Irmão, é uma aula de vida conversar com as pessoas que passaram por isso. É uma aula de vida porque a lógica não explica de onde alguém pode tirar forças para se reerguer, como essas pessoas estão tirando. Mas a resposta é muito simples. Você sabe de onde elas tiram força? Do grupo. Do coletivo. Do conjunto. E é o que a gente mais tem perdido no mundo de hoje, a força do grupo, a força do coletivo. Eu repito o tempo inteiro aqui, o mais especial que a gente tem no ICL e como o ICL foi lembrado pelas pessoas que eu encontrava em todos os lugares no Sul. A força que a gente tem aqui não é o noticiário que a gente tem que é muito especial. Não são os comentaristas que a gente tem que são todos muito especiais. Não são os efeitos que a gente coloca, o estúdio, o telão. A força que a gente tem aqui é ter uma comunidade. E a gente tem que usar o ICL para reforçar outras comunidades, como, por exemplo, o movimento dos pequenos agricultores. O mundo está descendo ladeira abaixo.
Frei Sérgio, que estava aqui comigo. Frei Sérgio, um verdadeiro herói para muitos anônimo, mas um herói pelo trabalho que faz. Um frei franciscano e que dedica sua vida a cuidar dos outros. Irmão, o mundo está indo para o vinagre. E a gente está aqui, ó, tocando violino e dançando. E tentando dar uma ajeitadinha. Não existe mundo se mundo daqui a 100 anos. Não tem mundo se a mudança não for radical e completa. Não tem como. Veja, eu separei um gráfico aqui enquanto eu estava lá, Vivi. Um gráfico do Financial Times. Sabe o que esse gráfico aqui mostra? Esse gráfico aqui mostra o seguinte. Ao longo desse ano, em azul, são as empresas de combustível fóssil, de petróleo. Em vermelho, o valor das empresas de energia renovável, de energia limpa. O que aconteceu? Por causa da pandemia, o mundo passou a viver uma inflação muito alta. Para combater a inflação muito alta, os países subiram suas taxas de juros. Quando os países subiram suas taxas de juros, tudo aquilo que é projeto, que precisa de dinheiro emprestado para acontecer, se você tem que abrir uma padaria, se você tem que abrir uma loja de roupa, uma confecção, se você tem que abrir uma indústria, você precisa de dinheiro para fazer aquilo, você tem que pegar ali um financiamento no banco. O que aconteceu com a inflação alta? A taxa de juros subiu, o financiamento ficou mais caro. Tudo que era projeto novo começou a ficar muito mais caro. As pessoas começaram a deixar de fazer os projetos novos. As pessoas começaram a ter prejuízos nessas empresas porque a dívida ficou mais cara. Essas empresas estão começando a quebrar. E quais empresas estão voltando com tudo agora, nesse momento pós-crise? As empresas de petróleo, as empresas de combustível fóssil. Então, irmão, não é que está dando uma melhorada. A gente está acelerando para o fundo do poço. E tocando violino, e sambando, acreditando nas melhorinhas estéticas. E longe de mim está falando de Brasil só, a gente está falando de planeta, a gente está falando de mundo. Infelizmente, o que a gente viu agora no Sul vai ser a regra, não vai ser a exceção. Infelizmente, essas tragédias vieram para ficar. E nos resta fazer duas coisas. Mas, quando eu digo fazer, é dedicar a vida a isso. Não é simplesmente fazer nas horas vagas. A primeira delas, irmão, cuidar de quem está ao nosso lado. Trazer de volta a cultura do cuidado. Trazer de volta a cultura do coletivo, sofrer com o sofrimento desses irmãos e irmãs, pegar um pouco dessa dor para a gente, pegar um pouco da responsabilidade de reconstruir isso para a gente. É um problema nosso, sim, não importa se aconteceu a 1000 quilômetros de onde a gente está, não importa se aconteceu em outro continente, o problema é nosso também. E a segunda coisa é o seguinte, esse problema não é do El Niño, da Laninha. Isso é a gota que faz transbordar o caldeirão, mas o caldeirão está cheio por causa do modelo, e para falar direto, econômico que a gente escolheu. Um modelo onde ter mais e mais e mais significa mais poder e mais poder e mais poder. Um modelo onde você nem pensa no que você precisa. Você só pensa o tempo inteiro no mais, na comparação, na competição, em ganhar, em ser melhor, em passar por cima, em vencer. Esse modelo destruiu o planeta e boa parte das pessoas. Esse modelo destruiu o planeta e boa parte das pessoas. Eu parabenizo a Caritas, que é uma organização
que atua no mundo inteiro, em mais de uma centena de países, ligada à Igreja Católica, né, até ao Papa, que é uma pessoa que, enfim, se dedica muito a divulgar o trabalho da Caritas, que foi quem coordenou esse programa aqui, doou também sementes, mas doou equipamentos para essas pessoas poderem reconstruir suas casas, material de limpeza, de higiene, etc., ao movimento dos pequenos agricultores, que deu uma contribuição, assim, inenarrável para tudo isso. E aqui no ICL, toda a comunidade, a ajuda que todos aqui deram, fazendo ali a doação de R$10, R$50, R$100, R$500, teve gente que doou todos os valores aqui e a nossa ajuda fez muita diferença. Então, eu ali era um representante dessa nossa comunidade que tem que se colocar cada vez mais para ajudar. Ajudar. E um cara lá me falou uma coisa, um frei franciscano, me falou o seguinte, falou: Eduardo, você falou uma coisa hoje que eu nunca tinha parado para pensar. Doação sem sofrer junto é assistencialismo. Não basta doar, a gente tem que sofrer junto. A gente tem que estar ao lado sentindo a dor, sentindo a lança entrar na gente também. Ah, mas eu não aguento, a minha vida já é tão sofrida. A gente aguenta, porque por incrível que pareça, quando você abre o peito para pegar um pouquinho do sofrimento do irmão ou da irmã para você também, junto com o sofrimento vem força, irmão. Junto com o sofrimento a gente fica mais forte também. E essas pessoas ensinam isso, porque senão